Gabimaru é um infame shinobi que foi traído, capturado e incriminado pelo próprio clã. Isso aconteceu porque ele se apaixonou pela filha do chefe e aplaudiu para ela. Como resultado, ele foi condenado à morte através de uma execução realizada por esse Fatsu, que é feio e nojento. No entanto, não importa o que esse palhaço tente fazer, meu garoto não pode ser morto, pois ele é secretamente um ninja semideus imortal. Ele é o shinobi mais poderoso que já existiu, e continuará a bater palmas para as garotas mais malvadas da aldeia, sem parar. Começa quando vemos Gabimaru, que está sentado no meio da área de execução. Ele permanece quieto, e não diz uma única palavra a ninguém ao redor. Enquanto o carrasco prepara sua espada, um homem gordo observa do alto da arquibancada, muito animado para assistir ao fim do infame Gabimaru. O carrasco nos explica que ele só utiliza as lâminas mais afiadas, pois a decapitação do pescoço é uma tarefa bastante complicada de se realizar com uma espada. E conseguir fazê-lo em um único golpe é ainda mais difícil. No entanto, ela fala ao homem gordo que evita a salada para não se preocupar mais com Gabimaru. E como ele é famoso por lidar com essa situação com apenas um único golpe. Após dizer isso, o homem se levanta com toda a confiança e se prepara para atacar. Mas, quando ele tenta, absolutamente nada acontece. O homem fica envergonhado, então tenta golpeá-lo várias vezes seguidas, mas, ainda assim, obtém o mesmo resultado. E, finalmente, sua espada se quebra em muitos pedaços, surpreendendo o espadachim e todos que estavam assistindo das arquibancadas. Após falhar em matar Gabimaru, ele se senta ali, desapontado, sentindo-se exausto com o fato de que nada pode matá-lo. Logo em seguida, ele é enviado de volta para sua cela na prisão. Neste momento, somos apresentados a uma encantadora senhora de cabelos castanhos chamada Sag Uri, que está sentada dentro das celas, guardando Gabimaru. Ela se apresenta a ele como uma jornalista comum, lá para documentar e registrar partes de sua vida antes da execução. Ela começa a fazer muitas perguntas para entender por que esse cara é tão forte entre os outros ninjas. Gabimaru revela que, desde pequeno, só treinava para ser um shinobi de primeira classe. Ele foi criado na aldeia de Iwagakure, e quando você é selecionado ainda como uma criança para receber treinamento naquela vila, precisa completar algumas das técnicas de treinamento mais brutais, já conhecidas pela humanidade. Se não consegue passar por esse treinamento, você morre. Mas, se for bem sucedido, acaba desenvolvendo um corpo sobre-humano. É por isso que o espadachim burro não conseguiu cortá-lo como fez com todo mundo. Como se sabe, as pessoas do seu vilarejo são mais comuns do que os shinobis. No entanto, Gabimaru explica que agora perdeu o apego à vida, já que matou inúmeras pessoas. De algum modo, ele é o único que sobreviveu a tudo isso. Sajiri pergunta se ele também pode usar ninjutsu, e Gabimaru confirma que sim. Ela então questiona por que ele não usou seu poderoso ninjutsu contra os oficiais tolos para escapar facilmente. Mas ele disse que é inútil usar isso contra idiotas como eles. Acha engraçado vê-los tentando desesperadamente matá-lo. Mal pode esperar para ver o que farão a seguir. No dia seguinte, o cara gordo com cara de Shrek enlouqueceu ao ordenar o próximo método de execução: queimar Gabimaru vivo. Eles preparam uma fogueira enorme enquanto Gabimaru está preso a um pilar de madeira, e o ogro gordo está animado para destruí-lo. O plano era que ele virasse um inimigo de uma vez por todas, e terminasse com isso. Mas ao acender a fogueira, vemos Gabimaru cercado por chamas altas. Após alguns minutos queimando, ele abre os olhos de repente, olha para o Sr. Fett, e ainda não morre. Quando o segundo método falha, Gabimaru volta para a cela sem ferimentos, e está bem. Então, Sajiri aparece novamente, e Gabimaru explica que não está resistindo, e que não quer ser imortal. Desejando a execução, os métodos realmente funcionariam. Sajiri conversa com ele de costas, já que as roupas de Gabimaru foram todas queimadas. Mas ela diz a ele que não tem problema em ficar de costas, enquanto documenta as partes importantes de sua vida, e pede que ele responda a todas as perguntas. Então, Gabimaru conta que, quando era bebê, o chefe da aldeia eliminou toda a sua família e depois o adotou. E desde aquele dia, ele foi projetado e treinado para se tornar nada mais do que um shinobi com morte cerebral. Como o chefe apenas lhe ensinou as maneiras de ser um ninja, e nada além disso, ele não teve uma infância normal, como qualquer criança comum teria. Sag-Ri então pergunta se ele tem outros sonhos ou paixões, mas Gabimaru responde que não tem nenhum, pois ninjas como ele nascem apenas para ver ou entregar a morte àqueles que foram designados para isso. A mente dele não consegue pensar em nada além do seu treinamento ou da conclusão das missões que o chefe da aldeia lhe dá. Isso é o que o define. Ela pergunta como um shinobi tão poderoso foi capturado. Ele explica que, em uma missão, tentou deixar a aldeia, apesar da proibição do chefe. Contudo, foi traído e incriminado por seus companheiros. Mas ele acha que o chefe os preparou e instruiu para isso,
já que a razão de terem deixado a aldeia impactou o chefe. Depois de ouvir isso, Sagiri pergunta por que ele queria tanto sair da aldeia. Mas antes de responder, o anime muda para o terceiro método de execução de Gabimaru, onde ele está preso e amarrado a um palete de madeira, e aqui vemos touros amarrados às pernas de Gabimaru. Esta é uma das piores formas de escapar. Novamente, o homem do Beast Burger se empolga ao imaginar o fim de Gabimaru. E ainda não percebeu que meu garoto é impossível de matar. Usando esse método, os touros atados às suas pernas correrão na direção oposta à de Gabimaru, dividindo-o ao meio, pois o peso do touro é 6 vezes maior que o de um garoto do seu tamanho. Dos 3 métodos, o que deixa o cara na ponta da cadeira. Mas quando os touros fugiram, como você deve ter adivinhado, eles praticamente morreram. Em vez de quebrar Gabimaru, os touros acabaram quebrando seus ossos e caindo devido à força do corpo dele. Depois de ver isso, Sajiri vai ao local da execução e pede a Gabimaru que responda à última pergunta. Por que ele quis deixar a aldeia de Iwagakure naquela noite? Gabimaru diz a Sagiri que a razão pela qual ele partiu não é tão interessante ou relevante para seus registros. Em seguida, o gordo burro diz para ela parar com essas perguntas bobas, pois ele só quer garantir que deixe de existir. No entanto, Sajiri diz ao ogro que é seu trabalho registrar tudo. Então, Gabimaru continua e explica que o motivo de sua tentativa de partida começou na vila de Iwagakure, onde ele era conhecido como o que estava no topo da... Ele liderava todos os ninjas, e era mais forte que todos, até mesmo o chefe. Por isso, era muito próximo do chefe, que via Gabimaru como um bem precioso, sempre estando perto dele e em seus aposentos. Assim, ele se aproximou da filha do chefe. Ao conhecê-la, descobriu que ela era gentil, amável e inocente. Sem um osso ruim no corpo, ela era praticamente alheia ao mundo real, pois era religiosa e não entendia a vida de um shinobi. E tudo nela era o oposto de Gabimaru, fazendo com que ele sentisse fraqueza pela primeira vez na vida, o que lhe fora ensinado desde criança. Depois de se aproximar dela, ele acabou tendo a chance de entrar sorrateiramente em seu dormitório à noite e a expulsou de lá. Gabimaru ficou extremamente animado após isso. Então correu de volta para a aldeia e contou a todos os seus amiguinhos ninjas que finalmente havia perdido seu cartão V. Depois de provar o sushi roll dela, ele imediatamente se preparou para deixar o vilarejo e se despediu de todo o clã, quebrando todos os seus votos de passar o resto da vida com essa garota de mente demente. No entanto, após planejar sua partida com ela, o chefe descobriu os planos de Gabimaru por causa de alguns informantes de seu próprio clã, pois todos estavam muito ciumentos. O fato de não aplaudirem a filha do chefe também não agradava a Gabimaru, que não queria fugir com a mercadoria. Então, ele foi capturado com muitos ninjas ao redor, e amigos que o traíram rindo do telhado do chefe. Ele espera que Sajiri esteja satisfeita com o registro até agora. Nesse momento, Sajiri se sente muito intrigada por Gabimaru, e começa a perguntar aos oficiais se pode passar mais tempo com ele. No entanto, mais tarde naquela mesma noite, um dos oficiais fala para Sagiri que ela deveria ter cuidado e medo de ficar perto de Gabimaru, pois ele não é exatamente o que ela pensa. Ele continua dizendo que Gabimaru na verdade possui outro apelido, e que no passado era conhecido como Gabimaru the Hollow. Gabimaru, o vazio, porque não sente absolutamente nada dentro de si, como um vazio, sendo apenas uma máquina da morte ambulante, sempre pronta para derramar sangue. Além disso, ele é um ser sem emoção, sem coração ou alma, exatamente como o chefe desejava que ele fosse quando o criou para matar. O pai de Gabimaru o afastou dos pais. Porém, ela discorda e acredita que Gabimaru tem bondade. Mas o homem diz para ela se afastar, pois ninguém poderá protegê-la se ele liberar esse lado novamente. Ele acrescenta que, ao ser preso, Gabimaru eliminou 20 guardas em segundos para tentar fugir. Mesmo assim, ela não se intimida e quer continuar registrando sua história. Após a visita dela a Gabimaru, ela questiona novamente, perguntando se ele é realmente tão vazio. Por que então matou 20 homens, se poderia simplesmente parar de resistir e finalmente se libertar? Gabimaru concorda com ela e admite que não sabe por que ainda está resistindo quando tudo o que deseja é se livrar desta vida amaldiçoada. No dia seguinte, o grande Chungus tentou um novo método de execução. Desta vez, ele encharcou Gabimaru com um óleo preto, espesso e inflamável, e então o incendiou. No entanto, como você deve ter adivinhado, isso não teve efeito sobre ele novamente. Quando Gabimaru sai da chama, o óleo e as chamas voam de seu corpo, queimando alguns guardas na área. Big Chungus fica furioso, mas não desiste de encontrar uma solução para acabar com Gabimaru. Sajiri diz a Chungus que os preparativos foram feitos, e que ela finalmente sabe como acabar com Gabimaru. Depois, o Fat Lord leva Gabimaru a um túnel subterrâneo,
sorrindo ao pensar que ele finalmente morrerá. Ao chegarem na sala, encontram Sadiri esperando. Sadiri não era apenas documentadora, mas uma famosa testadora de espadas e executora do clã Yamada I, enviada para descobrir os pontos fracos de Gabimaru e eliminá-lo. Gabimaru percebe quem realmente é essa mulher e começa a imaginar ela cortando sua cabeça. Ao entender que ela é a única capaz de fazer isso, ele entra em pânico e quebra suas amarras, enquanto Sagiri tenta derrubá-lo. Gabimaru, no entanto, se esquiva de todos os ataques dela. Mas ele toca seu pescoço e encontra uma gota de sangue, ficando surpreso ao ver que alguém conseguiu fazê-lo sangrar. Pela primeira vez na vida, Sagiri afirma que acredita que ele é realmente um garoto oco e que sua história é verdadeira. No entanto, ele mentiu sobre querer morrer, pois na verdade tem mentido sobre sua esposa. A verdade é que ele a ama. E é simples. Ele resistiu à execução e evitou a morte porque realmente a ama. E ela é seu verdadeiro motivo para viver. Isso irrita Gabimaru, que pega uma espada para lutar contra Sagiri. Ao tocarem as lâminas, ela pergunta por que ele é um incel que mente para si mesmo. Gabimaru responde que é um Hollow Boy, e sempre será, nada como um humano normal, e que ela não sabe sobre o mundo dele. Em um flashback, sua esposa o abraça e diz que ele não é oco, que pode sentir amor, e mais que ser um ninja sem coração, pois ele foi o único que não a julgou, apesar da marca em seu corpo. Rosto. Descobrimos que na aldeia dela, homens são soldados, mas mulheres apenas têm filhos. O chefe quis ensinar a filha e queimou seu rosto com uma espada de samurai, dizendo que não há outro caminho para uma mulher e que ela deve lembrar disso sempre. Porém, ela diz que mesmo marcada, o coração não morre facilmente. Enquanto ela beija Gabimaru, após fazê-lo perceber que realmente possui um coração, ele começou a considerar deixar de ser ninja para casar-se com ela e ter uma vida normal. Então, ele contou ao chefe sobre suas intenções, o que levou à traição que enfrenta agora. Gabimaru segue lutando, atacando ela e Gabriel, devolvendo muitos golpes. Enquanto Sadiri se esforça ao máximo para bloquear todos os ataques, ele grita com Sadiri, afirmando que não pode viver uma vida normal, nem deixar de ser um shinobi. Mas Sagiri para de lutar, e grita que ele pode ser, se quiser, revelando um perdão que anularia seus crimes e lhe daria a proteção do Shogun. Mas sob uma condição. Ele deve entrar no submundo. Isso deixa Gabimaru confuso, pois ninguém entra no mundo subterrâneo sem estar morto. Mas Sadiri fala sobre uma bela terra chamada Shinsenkail, redescoberta recentemente, onde dizem que o elixir da vida está, e esse elixir dá imortalidade a quem o possui. Assim, o Shogun enviou um grupo ao submundo e à terra de Shinsenkyo para achar o elixir. No entanto, o barco voltou cheio de flores, e ao escavá-las, encontraram os cadáveres do grupo. Enviaram mais 5 pessoas, mas nenhuma retornou com o elixir ou viva. Após isso, o líder Shogun entendeu o que ocorria com seus homens. Agora ele começou a mandar criminosos ao submundo para buscar o elixir. Quem tiver sucesso ganhará um perdão oficial e poderá viver livremente. Sagiri revela que foi enviada para encontrar criminosos com um desejo forte de viver e procurar os melhores shinobi com habilidades implacáveis. Ela aposta que ele será quem encontrará o elixir, mas ele será mandado a esse mundo estranho e enfrentará inimigos desconhecidos do submundo, além de desafiar outros criminosos na ilha para achar o elixir antes deles e ganhar o prêmio do líder Shogun. O perdão. A única coisa que o libertará. Sadiri diz que sua amada esposa o espera, e ao saber de sua prisão, deixou a aldeia e se confinou em um lugar que poucos conhecem. No entanto, Sagiri sabe onde está sua esposa agora e espera pacientemente por seu retorno. Após ouvir isso, Gabimaru aceita a missão de encontrar o elixir da imortalidade, apenas para voltar para sua esposa, que é tudo o que ele sempre quis desde que foi capturado. Mas o grande Chungus diz a Sadiri que não permitirá que Gabimaru viva, e que outra pessoa pode buscar o elixir, pois ainda quer a vida de Gabimaru. Cabeça em um espeto. Gabimaru pergunta a Sadiri se ela queria ver ninjutsu. Então, ele cria chamas vermelhas e azuis ao redor do corpo. Em milissegundos, todos os guardas estavam mortos. Sadiri capturou Chungus, que se rendeu, chamando Gabimaru de Deus e implorando por sua vida. Depois, Gabimaru pergunta como entrar no submundo e achar o elixir. Mas logo depois, podemos ver. Em um flashback, Sagiri observa seu pai realizar uma execução tão impecável que o homem nem sequer percebeu que havia sido decapitado.
Sajiri estabeleceu como objetivo replicar a habilidade dele, e quando chegou a sua vez de realizar execuções, ela conseguiu fazer isso de forma muito eficiente. No entanto, ela imagina que as pessoas que matou estão a assombrando. Um homem chamado Izan observa que existe dúvida e medo na sua habilidade com a espada, o que faz com que as pessoas tenham mortes dolorosas. Ele diz a Sajiri para olhar o reflexo da espada, afirmando que a verdade está na lâmina. No presente, Sajiri venda os olhos de Gabimaru e o coloca com os outros criminosos. Informados, o Shogun está diante deles. Eles devem ir a Shinsenkaiô e trazer o Elixir da Vida, prometendo perdão ao criminoso bem-sucedido. Isso muda o clima, pois os criminosos veem uma chance de liberdade. O orador descreve a ilha, mas os criminosos interrompem, dizendo que parece conto de fadas. Eles são ordenados a tirar as máscaras e veem um homem com flores no corpo. É revelado que ele voltou vivo da expedição, mas com caroços que floresceram. Os criminosos têm dúvidas, não querendo arriscar suas vidas na expedição. Mas um oficial lembra que todos foram condenados à morte, então ir para a ilha é uma oferta generosa. Um criminoso, Nurugai, percebe que eles não sabem sobre a ilha e duvida se o Elixir está lá. Um oficial diz que podem desistir, e um homem tenta sair, mas é executado. O oficial revela que o clã Yamada servirá como monitor na ilha, então se tentarem algo estranho, serão morto na hora. Ele avisa os criminosos para não tentarem nada e acrescenta que, se seus monitores morrerem, serão executados. O Shogun sussurra a um oficial, que diz que o número deles deve ser reduzido antes de irem à ilha, pois não há recursos para todos. Os criminosos ficam confusos, mas Shobi os chama de idiotas e sufoca outro até a morte. Ele destaca que os oficiais não estão agindo, concluindo que desejam que eles se matem. O oficial confirma, e eles começam a se enfrentar enquanto o Shogun observa animado. Contudo, o oficial vê isso como violência sem propósito. O Shogun questiona sobre os criminosos mais habilidosos, e o oficial menciona Gabimaru como o mais notável. Eles observam Gabimaru, mas ele não se move, já que ninguém o ataca. Izan percebe que a violência sobrecarrega Sajiri e avisa que será mais brutal na ilha. Ele questiona suas habilidades, achando-a inadequada. Eisen sugere que ela viva em paz em sua mansão, e Sajiri responde que faria isso se pudesse. Em um flashback, Sajiri foge de valentões que zombam de sua família por ter feito a vida pela morte de pessoas. Um dia, ela pega uma espada e vê seu reflexo, permitindo ver os espíritos que a assombram. No presente, alguns criminosos tentam fugir e atacam Sajiri, achando-a um alvo fácil. Easan duvida se ela pode lidar com eles, mas Sajiri aceitou seu destino como carrasca e os derrota facilmente. Porém, sente-se assombrada por suas vítimas novamente. Mas os espíritos desaparecem, já que Gabimaru diz que matar nunca é bom. Ele pergunta se há outra forma de escolher quem vai na expedição, pois nem todos querem matar. Um oficial o ameaça, dizendo para ele cuidar da língua, e ordena que um criminoso o ataque. O homem lança uma pedra, mas Gabimaru desvia facilmente. Ele quer discutir, mas o criminoso se recusa, deixando-o sem escolha, a não ser matar para sobreviver. Ele se aproxima do homem, dizendo que está prestes a ser sobrecarregado, e começa a eliminar os criminosos com tanta brutalidade que até o Shogun se inquieta. Sajiri olha o reflexo dele na espada e vê muitas almas ao redor, mas elas não o perturbam. Sajiri percebe que errou. Ela entende que precisa não se livrar do medo e da dúvida, mas ter força para carregar o fardo das vidas que tirou. Os oficiais os impedem, dizendo que eles vão se juntar à expedição. Descobrimos que os 10 criminosos que se juntam à expedição são os mesmos que têm habilidades excepcionais. Todos embarcam em um navio, e vemos a ilha enquanto chegam lentamente. Gabimaru lembra quando o chefe da aldeia foi perfurado por várias armas, mas não caiu, provando sua imortalidade, aparentemente devido a um remédio que ele obteve em uma terra além-mar. Ao chegarem a Shinsenkyo, Gabimaru diz a Sajiri que o Elixir da Vida é real, mas não sabe se o encontrarão na ilha. Eles exploram e Sajiri comenta a beleza do lugar. Mas Gabimaru acha assustador, dizendo que não sabem o que há lá fora. Ele quebra as amarras, e Sajiri diz que ele não pode fazer isso. Mas Gabimaru pede que ela deixe passar, explicando que só tem um desenho estranho como pista, e que a comida só serve para 3 dias. No entanto, Sajiri ameaça matá-lo e diz para amarrar as mãos, explicando que não é sua amiga, mas carrasco. Relutante, ele obedece. Ao deixar Sajiri amarrar suas mãos, é atingido por uma bola de aço gigante, que o lança pelos ares.
A bola volta para um criminoso chamado Kei-1, que pensa ter eliminado seu alvo, mas Gabimaru se levanta, quebrando o pescoço ao admitir que foi deslocado. Sajiri explica que Kei-1 é um monge guerreiro que rouba armas dos guerreiros que matou. Gabimaru observa que as mãos de Kei-1 não estão amarradas, então Sajiri pergunta ao carrasco Kisho sobre isso. Kisho diz que podem amarrar suas mãos na volta e chama Sajiri de carrasca de menor nível por ser rígida. Kei-1 mostra outras armas, querendo testá-las em Gabimon. Porém, Gabimaru não quer perder tempo lutando, dizendo que outros vão se antecipar. Kei-1 sugere que, sem pistas, é melhor derrotar os outros criminosos e depois buscar o Elixir com calma. Gabimaru percebe que precisa lutar. Kei-1 ataca, mas Sajiri pede que ele amarre suas mãos. Kei-1 esmaga sua cabeça, mas a massa se quebra, então ele usa outras armas para atacar Gabimaru, que continua a amarrar suas mãos enquanto resiste. Os ataques. Quebrando as armas de Kei, Kei lança seu espírito em Gabimaru, que acabou de amarrar suas mãos. Gabimaru quebra a lança, lançando Kei no ar, e quando as armas caem em direção a Gabimaru, ele chuta uma das lanças em Kei, esfaqueando-o no peito. Sajiri pensa que Gabimaru venceu com um golpe, mas Kei se levanta, dizendo que estão apenas começando. No entanto, ele é facilmente derrotado por Gabimaru M, que usa as próprias armas contra ele. Gabimaru quer continuar sua busca, enquanto Kisho decapita Kei e volta para o navio. Gabimaru pergunta se ele quer lutar, mas Kisho diz que está apenas fazendo seu trabalho e não toma partido, e até se considera sortudo por ter saído tão rápido. Lembrando a Sajiri que ela passará um tempo com um criminoso perigoso. Kisho conta a eles como os outros criminosos estão quebrando as regras, e prevê que eles continuarão a se matar até que reste apenas um. Izan amarra seu barco numa árvore quando Rokurota, faminto, o ataca. Ele tenta se defender, mas sua espada quebra, e Rokurota o devora. Outros criminosos também morrem, enquanto Kisho explica que mais serão adicionados, pois são dispensáveis, recrutando pessoas da aldeia de Gabimaru e do clã Amada. Quando ele sai, Kisho alerta Sajiri para não baixar a guarda, e ela começa a questionar o verdadeiro caráter de Gabimaru. Nesse instante, Gabimaru a ataca de repente, mas ela consegue repelir. Gabimaru lembra quando o chefe matou seus pais por quererem sair da aldeia. O chefe ensinou que emoções enfraquecem, e que ele não protegerá nada se não for forte. Ele troca golpes com Sajiri, enquanto reflete sobre isso, e Sajiri o informa que matá-la é contra as regras estabelecidas. No entanto, Gabimaru menciona que precisa encontrar o Elixir antes que os outros shinobis de sua aldeia cheguem ao local. Vendo-a como um obstáculo, ele continua a atacar Sajiri, que pensa que ele deve ser executado imediatamente. No entanto, ela hesita em tomar essa decisão, e descobrimos que Gabimaru enfrenta o mesmo dilema. Sem saber por que não consegue matá-la, Gabimaru lembra que sua esposa lhe disse para seguir suas emoções. Descobrimos que ele tem sentido emoções desde que a conheceu, o que atrapalhou suas missões. Gabimaru vê uma chance, mas para antes do golpe final, e é empurrado para trás. Ele vê isso como fraqueza, achando que não sobreviverá, então continua atacando. Enquanto reflete sobre o conselho do chefe que o deixa vazio de novo, ele quebra a espada de Sajiri e quase a ataca. Mas ela se defende com a bainha. Gabimaru se destaca, prestes a finalizar, mas hesita em feri-la, confessando que ainda sente emoções e chora, achando que está fraco. Sajiri diz que isso não é fraqueza, mas a raiz da força, pois acredita que enfrentar suas emoções é ser forte. Ela decide ignorar o comportamento dele, querendo que ele enfrente suas emoções e retome sua vida, dizendo que ele mudou. Enquanto isso, o criminoso Tamiya nota que sua mão foi picada por uma borboleta e lembra do homem que voltou da expedição. Ele rapidamente corta a mão e mata o inseto. Seu carrasco Fuchi fica confuso, mas Tamiya mostra a borboleta com rosto humano, dizendo que ela não pertence ao mundo deles. Nesse momento, sua mão cortada vira flores, e mais criaturas surgem ao redor, incluindo uma abominação gigante. Enquanto isso, Gabimaru e Sajiri estão cercados, com um monstro peixe na frente, então ele pede que ela se afaste, preparando-se para enfrentá-lo. Em um flashback, descobrimos que Tamiya era um espadachim habilidoso, e aceitou ser oficial de um senhor. Um dia, ele bebe com seu senhor, mas ouve um comentário que o irrita, destruindo o portão da mansão e matando seu senhor, o que leva um clã a persegui-lo, resultando em sua prisão. Vemos Tamiya com Fuchi chegando à ilha, e Tamiya percebe que seu carrasco tem ferramentas para enganar.
Fulci explica que o clã Yamada também disseca corpos para ajudar a criar medicamentos eficazes. A criatura peixe tenta atacar Gabimaru com os braços, mas ele desvia facilmente e acerta a cabeça do monstro com um chute. Contudo, a criatura agarra seu pé e o derruba no chão. Gabimaru se recupera rápido, lembrando-se da regra shinobi de não enfrentar inimigos desconhecidos. Ele considera recuar, mas a criatura o captura, esmagando-o contra as árvores antes de lançá-lo longe. Sajiri se surpreende ao ver que ele está ferido, e pensam em fugir. Mas logo percebem gigantes se aproximando. Para sobreviver, Gabimaru usa seu ninjutsu e destrói a cabeça de um gigante. Ele continua a massacrar os outros, enquanto Sajiri observa admirada, pensando no perigo do trabalho. De repente, um gigante a ataca por trás. Ela se esquiva, mas monstros centopeias a agarram, restringindo seus movimentos. Quando o gigante se prepara para atacar, Gabimaru corta seu braço, salvando Sajiri, mas sai de seu estado de loucura. O monstro peixe quase os ataca, mas o carrasco Genji chega e elimina a criatura. A ninja Yuzuri se junta a eles, elogiando Gabimaru por derrotar todos os monstros sozinho. Gabimaru questiona seus motivos quando ela tenta seduzi-lo para que trabalhe com ela. Mas ele a impede, dizendo que sua sedução, o que não funcionará com ele. Yuzuri diz que só queria tentar, mas está falando sério sobre trabalharem juntos. Sajiri pergunta por que ela tem 2 carrascos. Então Genji explica que foi designado para outro criminoso morto por ela, e concluiu que um carrasco pode não controlá-la, então decidiu se juntar a eles. No entanto, Gabimaru acha estranho, e concluem que ele foi seduzido. O outro carrasco se apresenta como Santa, e Yuzuri fala sobre as criaturas da região. Diz que encontrar o Elixir é importante, mas não podem acusá-lo sem um plano. Sajiri diz que podem trabalhar juntos, e Yuzuri o abraça, mas Gabimaru a segura, dizendo que não pode confiar nela. Ela usa as pernas para aproximá-lo, dizendo que não precisam confiar, pois acabarão traindo um ao outro, já que apenas um será perdoado. Ela sugere que se usem por enquanto. Gabimaru se afasta, pensando em como ela pode ajudá-lo. Yuzuri diz ter muitas informações, revelando que o verdadeiro perigo na ilha é a borboleta de face humana, que possui alucinógenos e veneno. Ela explica como obteve a informação, dizendo que testou os insetos em outro criminoso que morreu. Sena fala sobre os itens que os monstros usam, mencionando que tem desenhos budistas, o que ele acha estranho. Yuzuri diz que há muito a descobrir, então devem colaborar para aprender mais. Gabimaru quer informações, mas só aceita lutar junto, sem querer cooperar totalmente com ela. Sajiri os observa interagindo, refletindo sobre suas ações desde que chegou à ilha, mas de repente desmaia. Em um flashback, vemos um homem chamado Toma, que está prestes a se tornar um carrasco. Eazan lhe diz que ele deve dar o passo final ao matar um criminoso, pensando em qual execução seria mais adequada. Toma diz que tem um pedido e vai até seu irmão Shobi, dizendo que sabe como fazer com que os magistrados parem de persegui-los. De volta ao presente, os irmãos ficam surpresos ao ver 3 criaturas gigantes diante deles. Shobi ataca assim que Tama revela que a força do irmão é entender rápido as situações. Descobrimos que os irmãos viviam na pobreza após a morte dos pais, e foram levados por bandidos. Com os bandidos, Shobi controlou a situação e virou o rei deles. Ele corta um gigante, mas sua faca quebra. Ele foge com Tama, mas um gigante agarra o cabelo de Tama quando Shobi volta com um machado. Shobi é atingido no rosto por um bastão, e o monstro diz que matar é pecado. As outras criaturas falam com eles, fazendo Tama pensar que estão no inferno. Shobi corta as criaturas e as derrota. Ele acredita que o Elixir é real, pois monstros o protegem. Então decide matar todos na ilha e pegar o Elixir. Sajiri recupera a consciência, e Genji diz que estão seguros em uma caverna. Ele informa que Sajiri foi envenenada pelas escamas da borboleta, mas ela se levanta logo. Querendo vigiar Mario, ela sai e vê Gabimaru preparando o jantar enquanto Sena conserta suas roupas. Durante o jantar, Gabimaru revela que explorou a ilha e aprendeu sobre a flora, dizendo que encontrou flores semelhantes ao homem mostrado, levando-os a concluir que as pessoas desaparecidas agora se transformaram em plantas na ilha. Gabimaru não conseguiu encontrar nada que se assemelhasse à pista que receberam. Mas Papai Noel sugere que eles não confiem muito na ilustração, pois os oficiais desconhecem muitos detalhes sobre a ilha. Sajiri observa que as criaturas da ilha possuem partes de animais empilhadas em formas humanoides, e Sena acrescenta que elas utilizam itens que parecem ser religiosos.
Ele diz que são como deuses malformados, tema da ilha e das criaturas. Mais tarde, Genji diz a Sajiri para voltar ao continente, achando que ela não é forte o suficiente para sobreviver. No entanto, Senna acha que retornar não seria fácil, já que poucos voltam da ilha. Encontramos o carrasco Tenza tentando escapar com Nurugai. Eles encontram um navio, mas percebem que foi destruído ao se aproximarem. O barco está sendo destruído, assim como as outras naves ao redor. Tenza acha que todos tentaram sair da ilha, e vê criaturas ao redor. Então saca sua espada, mas o monstro marinho os ataca, forçando-os a pular do barco. Eles caem em um navio naufragado, e mais tentáculos surgem. Tenza os corta enquanto buscam um navio utilizável, e Nurugai se pergunta se está sendo punida. Nurugai lembra quando liderou samurais em seu vilarejo, que exterminaram todos. Mas pouparam ela para encontrar outras aldeias. Presa, Tenza a encontrou, sabendo que era inocente, e mostrou a oferta de perdão. Enquanto correm, encontram Kisho, que está se transformando em flores. Tenza tenta falar, mas um tentáculo o corta ao meio. O corpo de Kisho faz Nurugai lembrar de seu avô falecido, levando-a a cair de joelhos e dizer a Tenza para fugir sem ela. Enquanto se culpa pela morte de todos na aldeia, Tenza a protege dos tentáculos, perguntando se ela quer morrer. Nurugai percebe que quer viver, então Tenza lhe dá uma espada. Juntas, elas enfrentam os tentáculos e conseguem chegar a um barco, que usam para retornar à ilha. Eles percebem que as correntes os prendem e monstros marinhos cercam a ilha, então decidem reunir aliados para voltar. Genji diz a Sajiri para ir embora, mas Papai Noel acha que ela pode ajudar se Gabimaru precisar ser contido, dizendo que ele mudou após passar tempo com ela. Naquela noite, ela encontra Gabimaru, que pergunta se ela está melhor, pois sabe que o ferimento acelerou o veneno do inseto. Ele revela como Sajiri o tranquilizou, e Gabimaru afirma que ela é mais forte que ele, mas não sabe como explicar isso a ela. Ele diz que a experiência pode ajudá-la a perceber sua força. No dia seguinte, Sajiri diz a Genji que não irá embora, então ele saca sua espada, tentando intimidá-la, mas ela o desarma instantaneamente. Genji recupera sua espada enquanto a repreende, mas Rokurota surge de repente atrás dele e o derruba. Quando criança, Rokurota tinha um apetite insaciável e adorava brincar com as mãos. No entanto, ele entrou em um frenesi e devorou todos da aldeia. Rokurota mira Sajiri, mas Gabimaru o afasta com um chute. Rokurota se levanta, e Gabimaru o vê como um homem perigoso, questionando-se por que seu chute não o feriu. Ele se lembra de seu treinamento para analisar as habilidades do inimigo, e decide observar o oponente antes de agir. Rokurota arranca uma árvore e a lança contra ele, enquanto Gabimaru se esquiva rapidamente. Gabimaru percebe que Rokurota é muito mais forte do que ele, então pede a ajuda de Yuzuri. No entanto, ela lembra a ele que sua responsabilidade é apenas coletar informações. Quando Yuzuri começa a torcer por ele, Rokurota ataca com força total. Gabimaru se esquiva dos ataques, pensando que poderia morrer com um único golpe. Em uma tentativa de defesa, Gabimaru tenta lançar pedras em seu inimigo, mas elas parecem não surtir efeito algum. Vendo isso, ele usa ninjutsu para tornar sua faixa tão dura quanto aço, mas é inútil. Ele tenta outras técnicas, mas nada funciona, e se pergunta como vencer seu oponente. Sajiri tenta tratar Genji, mas ele diz para parar, pois não pode ser salvo. Ele pede que ela fuja, mas ela se recusa, dizendo para não desistir. Genji percebe que ela escolheu esse estilo de vida, e lhe dá sua espada, explicando a vida de um guerreiro. A espada é sua alma. Ele quer que ela mate Rokurota, pois começa a vê-la como um deles. Gabimaru está sem opções, achando que só pode derrotá-lo com sua técnica de fogo, mas sabe que combate corpo a corpo é arriscado. Mas o dedo de Rokurota é cortado quando Sajiri entra na luta. Gabimaru acha o timing dela perfeito, e sabe que precisam decapitá-lo, mas ele é muito alto, então diz a Sajiri para atacar a perna. Enquanto Gabimaru desvia do ataque de Rokurota, Sajiri tenta golpear sua perna, mas erra e cai para trás com o contra-ataque dele. Ela percebe que foi imprudente e decide controlar suas emoções. Rokurota ataca novamente. Gabimaru se esquiva, mas nota sua perna torta. Sajiri tenta golpear o braço de Rokurota, sem sucesso, e comenta que precisa acertar entre os ossos dele para um golpe decisivo. Por isso é necessário que ele esteja. Rokurota se inclina para ser atingido. De repente, ele chora, soltando um grito que domina os sentidos. Ataca Gabimaru antes que ele reaja, jogando-o no chão. Gabimaru sobrevive, mas cai de joelhos, tossindo sangue. Rokurota quase dá o golpe final, mas Sajiri se interpõe. Naquele instante, ela alcança um estado sereno, desviando facilmente do ataque.
surpreendendo a todos. Durante a luta, Santa revela que Sajiri é a executora com a menor classificação porque, como mulher, não é vista como líder do clã. Porém, em habilidade pura, os executores sabem que ela supera a maioria. Rokurota perde o equilíbrio, e Sajiri quase o derrota, mas ele escapa. Gabimaru tem uma ideia e usa o ninjutsu de fogo para lançar projéteis flamejantes, queimando tudo ao redor. Yuzuri escapa, sabendo que Gabimaru planeja sufocar Rokurota com a fumaça. O plano dá certo quando Rokurota se ajoelha, lutando para respirar, e Sajiri se prepara para o golpe final. Ele tenta reagir, mas Gabimaru empurra sua mão no chão e Sajiri consegue executá-lo. No entanto, o olhar em seus olhos faz Sajiri perceber que ele vivia uma vida incompreendida, sem saber sua própria força, matando pessoas por acidente quando só queria brincar com eles. Gabimaru teme que os monstros sejam atraídos pelo fogo, então saem, deixando os restos de Genji. Eles se escondem quando os gigantes chegam, e Gabimaru sugere seguir de onde os monstros vieram, pensando que isso os levará ao Elixir. Eles encontram Yuzuri e Santa, e ficam surpresos ao ver uma vila na ilha. Enquanto isso, os irmãos entram na floresta e veem dois seres se beijando. Shu se pergunta se são monstros, e o amarelo, Jufa, se irrita por estragarem o clima. Gabimaru questiona se os moradores da ilha são amigos ou inimigos. Ele vê uma garota espiando e corre atrás dela. Ele a alcança, tira o capuz e se surpreende ao ver que é uma criança. De repente, um monstro árvore o ataca e a garota continua fugindo. Gabimaru a persegue, achando que ela sabe algo sobre a ilha. Ele desvia do ataque da árvore e a chuta para longe, enquanto Sajiri corre atrás, levando seus companheiros a enfrentar a criatura. Yuzuri tira os óculos do Papai Noel, dizendo que não quer que vejam suas técnicas enquanto bebe de um copo, fazendo um líquido estranho sair de seu corpo. Gabimaru alcança a garota, segura sua mão, mas ela o joga no chão, surpreendendo-o, pois uma criança não deveria conseguir isso. Sajiri corre atrás da menina, pedindo para conversar, fazendo-a parar e permitindo que Sajiri a alcance. De repente, a menina tenta socá-la, mas Gabimaru bloqueia o golpe. Ele percebe que a força da menina é extraordinária, pois o golpe o faz recuar alguns passos. Gabimaru explica que está em uma situação desesperadora, então agarra alguns cipós, prendendo-os na menina e suspendendo-a no ar. A garota chora, então eles a soltam e Sajiri a acalma. Yuzuri se junta, dizendo que trabalhou muito para derrotar a criatura. Eles discutem o próximo passo, quando a criatura da árvore pede para devolver a garota e se oferece para levá-los à aldeia e falar sobre o Elixir. Yuzuri não confia, mas a menção de um banho na aldeia a faz mudar de ideia. A criatura os leva à aldeia, que parece uma cidade fantasma, e diz que não era assim 1000 anos atrás. Leva-os para casa, onde Yuzuri toma banho com Sajiri, enquanto o monstro alimenta os homens. Gabimaru desconfia e pergunta sobre a ilha e o Elixir. Reúnem-se em torno da comida, e a criatura revela que a ilha se chama Kotaku, onde residem deuses. O monstro confirma que o Elixir realmente existe, contando-lhes sobre a lenda onde ele é conhecido como Tan. Gabimaru pergunta onde está localizado, então o monstro desenha 3 círculos no chão, mencionando que agora estão no segundo círculo, e que o Elixir está em algum lugar no centro da ilha, conhecida como Horai. Gabimaru pede uma prova da existência do Elixir, e a criatura responde que eles não duvidarão de sua história ao conhecerem os Tensen, que são criaturas belas e imortais. Vemos Shobi após cortar Jufa ao meio, mas o corpo se regenera e ele fica novo. A árvore diz que os Tensen estão em outro nível, explicando que não há razão para mentir pois todos morrerão pelos Tensen. Os irmãos são derrotados por Jufa e jogados em um poço cheio de humanos transformados em flores. Toma ajuda seu irmão quando ele recupera a consciência, e a árvore revela como a vida dos transformados em flores se torna. A fonte do bronzeado faz as pessoas sentirem felicidade eterna. Ele se apresenta como Roku, e a garota é Mei, revelando que vivem na ilha há séculos. Depois, Gabimaru e Sajiri vão ao banheiro, onde encontram Mei. Ela chora no início, mas Gabimaru diz que todos compartilham o banho. Na aldeia, Sajiri vê uma grande cicatriz no corpo de Mei, e Gabimaru lembra como sua esposa falou sobre a importância de descansar enquanto o ajudava a tomar banho. Banho. Ele diz a Mei para não se envergonhar das cicatrizes, pois a mulher mais bonita que conhece tem uma grande cicatriz, e aparências não importam. Sajiri se surpreende ao ouvir isso. Enquanto se afastam, Gabimaru lembra suas prioridades e pensa que não tem tempo para conversar. Em um flashback, vemos que Tenza cresceu em uma favela, e seus pais nunca o alimentaram bem,
Então, ele teve que roubar para sobreviver. Um dia, ele encontrou um grupo de espadachins que o desprezava e os derrotou, mas foram salvos por um carrasco chamado Xion. No presente, Tenza caminha na praia com Murugai quando um Tensen chamado Jujin aparece de repente. Ele se transforma em homem e pergunta sobre os monstros mortos, questionando se são os responsáveis. Eles tentam fugir, mas Jujin os alcança e afasta Tenza com um pulso de energia. Murugai rapidamente se afasta, correndo até onde Tenza está caída. Quando Jujin se aproxima dela, Tenza de repente corta seus olhos, mas eles se regeneram imediatamente. Tenza então diz a Murugai que eles devem escapar, enquanto ele solta uma série de golpes, cortando Jujin em pedaços, antes de dar o sinal para que corram. Enquanto eles fogem, Jujin aparece bloqueando o caminho ao se regenerar. Mas Shen inesperadamente lança sua espada em Jujin, dando tempo para que a dupla consiga escapar. Descobrimos que, embora Shen seja cego, ele enxerga com outros sentidos. Eles fogem e descobrimos que Xion é mestre de Tenza. Xion diz que queria voltar para casa, mas não achou uma corrente para sair da ilha. Ele encontrou uma corrente para fora, mas sentiu uma presença inédita. Sabendo que não pode fazer muito sozinho, decidiu buscar aliados na ilha. Mas ele pergunta a Tenza por que ajuda Nurugai, ao revelar como executou o criminoso que tentou seduzi-lo. Tenza afirma que Nurugai é inocente, lembrando Shen de como ele o acolheu, garantindo a garota. Xion decide ouvi-lo, e os leva à corrente que encontrou. Mas Jujin surge atrás deles. Xion corre para salvá-lo, mas seu pescoço começa a sangrar. Tenza tenta atacar Jujin com uma poderosa enxurrada de golpes, mas Jujin se esquiva facilmente e contra-ataca com um movimento de dedo. Shen faz 4 buracos no corpo de Tenza. Vemos Tenza e Xion em outro flashback, onde Xion diz que gosta de ajudar as pessoas em seu tempo livre. Ele ensina Tenza a usar uma espada, dizendo que isso o ajudará a proteger quem ele ama. Tenza acha que não tem potencial e quer desistir, mas Shen diz que só pode desistir após acertar um golpe nele. Ao sair do dojo, Tenza encontra Izan, que quer passear com ele. Aizen o leva ao cemitério e mostra a Tenza o túmulo de Teshin, um ex-júnior de Xion. Teshin não tinha a mesma motivação de Tenza, e deixou o dojo, mas caiu no crime por dificuldades para se alimentar. No fim, Xion teve que executá-lo, o que o fez querer ajudar mais os outros e ser um mentor. Aizen manda Tenza atacar Xion, então pede para Xion lutar com ele. Mesmo perdendo, ele não desiste. Finalmente, ele acerta Shen, mas decide ficar no dojo com seu mestre. Tenzu sabe que vai morrer, mas encontrou algo para proteger. Ele se ergue e começa a socar Jujin. Faz de tudo para ajudar seus amigos a fugir. Mas Jujin libera outra explosão de energia, causando uma explosão. Ele sente um vazio no estômago. Tenta avisar os companheiros para fugirem, mas não consegue, sua garganta está danificada. Chen entende e foge com Nurugai. Tenza ataca Jujin, lutando até o fim, dando tempo para os outros fugirem. Eles lamentam Tenza, e Shins promete vingança. Na aldeia, Senta não entende as informações reunidas, e Sajiri sugere uma pausa, mas ele recusa. Naquela noite, Gabimaru lembra que é perigoso agir sem plano, pois há muitos mistérios. Enquanto Senta dorme em seu turno de vigia, Gabimaru sai para alcançar Horai. Ele para ao ouvir vozes estranhas e chega a uma área com árvores que parecem presas. Ele segue a direção delas e encontra uma porta gigante que pode levar ao Elixir. Jujin aparece atrás de Gabimaru, dizendo-lhe para sair. Gabimaru pergunta se ele pode transformar humanos em elixires, e Jujin ataca. Gabimaru reage rápido e quebra o braço de Jujin. Ele dá um chute poderoso, quebrando o pescoço de Jujin, que rapidamente se encaixa. Gabimaru desvia dos ataques e contra-ataca com um chute giratório, incendiando a cabeça de Jujin com sua técnica de fogo. O fogo devora o corpo de Jujin, e Gabimaru acredita ter garantido a vitória. No entanto, Jujin de repente o atinge com um soco, lançando-o contra a parede. Gabimaru sobrevive ao ataque e a batalha continua. Enquanto analisa a situação, tentando imaginar como poderia derrotar o Tensen, Gabimaru consegue desferir um chute, mas isso lhe causa uma sensação estranha. Jujin tosse sangue e se pergunta por que o ataque foi bem sucedido. Jujin se transforma em sua forma feminina e inicia um ataque com uma sequência intensa de explosões de energia. Gabimaru cai de joelhos, mas sua determinação em cumprir a missão é inabalável, independentemente do que possa acontecer. Ele rebate os ataques enquanto avança, o que lhe permite reduzir a distância entre eles. Ambos trocam golpes incessantemente, sem que nenhum dos dois ceda.
Gabimaru tem a intenção de destruir Jujin mais rápido do que ele pode se regenerar, e de fato, consegue subjugar o Tensem, desintegrando seu corpo. Jujin sorri quando seu corpo vira um monstro floral gigante, e lança um feitiço de raio, destruindo tudo ao redor. Gabimaru sobrevive e tenta lutar, mas não consegue enfrentar os raios de Jujin, e seu corpo chega ao limite. O monstro continua atacando, e ele acorda num quarto com sua esposa, achando que era um pesadelo. Ele percebe que está alucinando, pois está prestes a morrer. O monstro agarra ele e começa a espremer até a morte, mas ele lembra do treinamento para causar máximo dano antes de morrer. Ele libera fogo do corpo, queimando o braço do monstro antes de cair no chão. Jujin se prepara para o golpe final, mas Mei surge e o protege com um escudo, ajudando na fuga. Na manhã seguinte, o grupo busca Gabimaru. Em Mei, Roku revela que existem 7 Tensens, e vemos eles reunidos discutindo sobre a ferocidade dos humanos. Jika culpa Jujin por falhar em derrotá-los, explode sua cabeça e critica sua aparência, comentando sobre o uso excessivo de toalha e zombando de sua transformação contra um humano. O governante de Kotaku, Rin, repreende Jika, dizendo que são uma família, e que só ele pode punir Jujin. Jika conta que jogou os irmãos no poço, achando que já viraram flores. Mas Rin acha que humanos são diferentes dos que lidaram antes. Vemos que os irmãos escaparam. Jujin diz que matou Gabimaru, e todos compartilham uma bebida que ajuda Jujin a voltar à forma humana. Segundo a lenda, um eremita dominou a arte e virou um deus, dividido em 7 partes, agora conhecidas como os Tensens. Roku conta essa história a todos, dizendo que a aprendeu na infância, pois afirma ter sido um pequeno humano. Ele revela que todos na ilha eram humanos com vidas longas, mas perceberam que, apesar disso, começaram a virar árvores. Isso fez com que perdessem a consciência lentamente. Antes de se perderem, eles se reuniram em um local para garantir que suas almas chegassem ao Horai após a morte, por isso havia árvores rezando perto de lá. Ele explica que o Horai é o descanso final das almas, mas os Tensens escolhem quais entram. Enquanto isso, Gabimaru recupera a consciência e lembra de seu encontro com Jujin, pensando que deve haver um jeito de derrotar os Tensen. Ele percebe que não são deuses, então podem ser mortos, mas precisa de um plano, pois não pode fazer isso sozinho. Fushai e Tamiya aparecem, e Tamiya comenta sobre sua condição, questionando se não seria hora de morrer. Eles se avaliam, prontos para lutar, mas Fushai diz a Tamiya que devem focar em coletar informações, sacando sua espada para obter respostas de Gabimaru sem matá-lo. Gabimaru se curva e se prepara para trabalhar com eles. Tamiya o testa, ameaçando-o, mas Gabimaru não reage, mostrando que não os engana. Fushi pergunta por que ele quer isso, e Gabimaru fala dos Tensens. Eles ficam surpresos com seres tão poderosos. Fushai desconfia, mas Tamiya se junta a ele para lutar contra os Tensens. Quando revela que não é o Pardon, sabemos que Tamiya quer entrar para a história derrotando os Tensen, enquanto Fushai quer dissecar seus restos. Eles decidem colaborar, e Gabimaru está prestes a dar mais informações quando Mei acorda. Gabimaru se surpreende ao ver que Mei cresceu tão rápido. Ela chama Gabimaru pelo nome, e ele percebe que ela já fala. Ele agradece por salvar sua vida, e pergunta se ela é como os Tensen. Em outro lugar, Senta conclui que o sistema religioso da ilha foi criado por humanos. Ele acredita que o criador da ilha queria que os humanos transformados em flores retornassem, vendo isso como uma pista para encontrar o Elixir e escapar. Mei fala sobre o Tao, o poder usado pelos Tensen, mas só pode dar uma explicação vaga, pois ainda não está acostumada a falar. Por outro lado, Roku menciona que tudo no mundo é formado pelo fluxo do Tao, relacionado à origem do universo. Mesmo assim, o grupo acha difícil entender. Nurugai tenta atacar Shion, mas ele desarma ela e manda embainhar a espada, afirmando que nunca a ensinará a usá-la. Ela suplica por ensinamentos, pois não quer perder seus entes queridos. Ao ouvir isso, Shion explica que tudo no mundo emite ondas únicas, que ele usa para ver ao redor. Ele diz que usar essas ondas melhora as capacidades físicas, semelhante ao que Roku descreve sobre o Tao. Shen afirma que sentir as ondas é difícil, pois exige um estado mental equilibrado. Ele diz a Nurugai que ela não está manejando a lâmina corretamente ao puxar a espada, e demonstra como fazer. Nesse momento, monstros surgem ao redor deles, e Shin sente sua presença, então os elimina um a um. Enquanto orienta Nurugai na luta,
Um grupo de monstros avança para Gabimaru e seus aliados. Tamiya age, matando todos de uma vez. Ele levanta Mei, pedindo que ensine o poder do tal. Com mais monstros chegando, Gabimaru observa e vê uma silhueta atrás deles. Enquanto isso, dois dos Tensens discutem sobre como os humanos se transformam em flores após serem jogados no poço, o que lhes permite colher bronzeado de forma eficiente. Eles acreditam que escapar do poço é improvável, pois os humanos transformados em flores irão impedi-los quando tentarem fugir. No entanto, vemos Chobi escalando as paredes do poço, enquanto os humanos transformados tentam barrá-lo. Ele consegue passar, o que permite que eles cheguem ao poço. Ele consegue passar, permitindo que eles finalmente alcancem a superfície. Chobi está decidido a matar os Tensens, dizendo que a fraqueza é a parte inferior do corpo. Ao ver o Tensen se regenerando por baixo, ele sugere mirar ali, e Toma fica impressionado com a percepção do irmão. Um monstro aparece de repente, disposto a conversar, dizendo que recebeu ordens do Tensen para investigar. Ele se apresenta como Doshi, e diz que seus colegas estão explorando outros humanos na ilha. Ele explica que os Doshis são a mão direita do Tensen por sua capacidade de raciocínio. O Doshi quer que os irmãos voltem ao poço, então Chobi tenta chutá-lo, mas ele desvia e contra-ataca com um soco. Chobi se mantém firme, agarra o braço do Doshi e o corta com força bruta. O braço se regenera, e o Doshi se recupera. O braço cresce de novo, e o Doshi chama monstros para enfrentá-lo. Toma rapidamente lida com os monstros, enquanto Chobi continua lutando com o Doshi. Ele sente seu tão ao atacar, e diz que ataques de quem não usa tal são triviais, pois pode se regenerar rápido. Nota um distúrbio no tal de Chobi, vendo-o como um ponto cego, e Chobi é golpeado, caindo. O Doshi comenta a fragilidade humana, e planeja jogá-lo no poço, mas Chobi de repente soca o monstro e se levanta. O Doshi se pergunta como Chobi se regenerou, achando que ele se fundiu com as plantas no poço. Chobi menciona que sentiu algo do Doshi, e especula que essa é a chave para derrotar os Tensen. O Doshi ataca para matar, mas Chobi bloqueia. O impacto quebra seus braços, mas eles rapidamente se recuperam. Eles continuam trocando golpes, e Chobi empurra o monstro para trás enquanto percebe que seu tão está crescendo. Chobei não entende o que ocorre com ele, e o monstro sugere que ele está se tornando algo não humano. Mas ele não se importa, dizendo que nada no mundo é permanente. Descobrimos que quando os irmãos foram levados pelos bandidos, eles duvidaram que os meninos pudessem se juntar a eles devido à sua educação privilegiada. Mas Chobei cortou o olho para convencê-los, e assim foi aceito no grupo. Chobi ataca o Doshi, enquanto suporta as explosões de energia, e acerta um golpe em seu umbigo, fazendo-o tossir sangue, confirmando ser seu ponto fraco. Doshi salta para trás, lança uma explosão de energia, mas Chobi se esquiva. Ele diz que agora vê a energia ao redor de seu corpo, assustando Doshi, que pede ajuda aos monstros. Porém, Tama já os derrotou. O monstro concentra a energia tal na mão, mas Chobei a pisa e copia a técnica, abrindo um buraco no estômago do Doshi. Ele sente o tal do Doshi e percebe que ele está quase morrendo. Então começa a perguntar sobre o Tensen. Nesse momento, Tama se preocupa ao ver marcas no corpo de Chobi, parecidas com videiras, que parecem crescer. Descobrimos que a cicatriz no corpo de Mei é similar. Tamiya tenta aprender o tal enquanto luta e pede conselhos a Mei, mas ela diz que ele erra. Eles veem Gabimaru lutando, mas Mei nota que ele também não entende. Fuji acha Mei um mistério e se pergunta quem ela é. Gabimaru lembra que a garota usou seu poder para salvá-lo, concluindo que ela não é humana normal. O Doshi que lidera o grupo reconhece Mei e ataca Tamiya, que bloqueia, mas não impede que o monstro leve Mei. O Doshi diz que a procurava, revelando que ela foi banida do palácio e sumiu de Horai. Eles não podiam procurá-la, mas o monstro está feliz por achá-la. Gabimaru pergunta o que ocorre, e o Doshi diz que ela não é humana, revelando que se alimenta de humanos, como os Tensen. O monstro implora que Mei volte para Horai, mas Mei olha triste para Gabimaru. Então ele se aproxima, dizendo que não quer que ela volte para Horai. Grito. O colega de Doshi surge e juntos, eles invocam centopeias e borboletas ao lado deles. Tamiya tenta atacar, mas Tal a impede imediatamente, e Doshi começa a atacá-los. Todos são empurrados para trás. Gabimaru pergunta por que querem Mei, e Doshi explica que ela os ajuda a treinar Tal. Eles revelam que há 5 etapas para dominar Tal, e a mais crucial requer um parceiro, pois exige que os participantes façam amor. O Doshi explica como tudo possui as energias Yin e Yang, e ambas circulam quando um homem e uma mulher se unem. Juntos. Os Doushi querem a Mei porque ela possui a mais alta qualidade de energia Yin, que pode circular com a energia Yang deles. Eles também revelam que Mei tem as mesmas origens que os Tensen,
mas é inferior por ter apenas energia Yin. Essa é a razão pela qual ela foi banida do palácio, sendo relegada a ser uma parceira de treinamento para os doshis. Pedem que Mei volte, mas Gabimaru se enfurece e se recusa a deixá-los levá-la. Os doshis se transformam como Jujin em um monstro de flores. Tamiya enfrenta um monstro borboleta, enquanto Gabimaru usa sua técnica de fogo para destruir o braço do oponente. O monstro lança ataques tal, dos quais Gabimaru desvia, mesmo sem vê-los. Os guerreiros recuam das borboletas, mas Gabimaru usa respiração de fogo para criar um firewall. Ele percebe que consegue sentir o tal vagamente, mas quer mais precisão. Fuji diz que decifrou as palavras de Mei, afirmando que suas mentes devem ser fortes e fracas para ver o tal. Mei toca as mãos de Gabimaru, ajudando-o a sentir seu Tao, enquanto Fuji explica que o Tao exige um estado mental específico, diz a Gabimaru para relaxar a mente. Isso o confunde, mas ele lembra do momento com Sajiri, e começa a entender. Ele se prepara para enfrentar os monstros, enquanto Mei comenta que o Tao de Gabimaru é enorme. O doshi o ataca com rajadas de Tao, mas Gabimaru vê que estão se aproximando. Esquivando-se de todos os ataques, ele corre para o monstro. Quando Gabimaru se aproxima, o doshi tenta socá-lo, mas ele desvia, percebendo que agora pode prever ataques sentindo o movimento do Tao dos outros. O monstro o persegue, mas Gabimaru toca seu punho, quebrando seu braço, e chuta ambos os monstros. Tamiya não quer ser superado, então ataca o monstro centopeia, cortando-o ao meio, enquanto Gabimaru incinera o doshi borboleta. Enquanto isso, os outros abrem a porta gigante, permitindo que entrem em Horai, mas um Tensem chamado Muton subitamente decapita Hoko. O Tensem diz que são os primeiros humanos a chegar lá, e Yuzuri, assustada, começa a fugir. No entanto, Mudon a agarra rapidamente, dizendo que só quer conversar. Hoko avisa que Mudon é um Tensem, e revela que acelerou sua transformação, fazendo com que logo perca a consciência. Hoko quer que sua alma seja convidada para a Hori, mas Mudon diz que a religião é uma mentira criada para manter a ordem na ilha. Ele revela que a ilha é usada para experimentos humanos, e mostra o Kyoshi, criaturas feitas de humanos. Mudon afirma que não há elixir na ilha, e revela que, se um humano consumir bronzeado, ele virará uma árvore, como Hoko e os aldeões. Ele diz que a jornada deles terminou e que devem segui-lo. Porém, Yuzuri usa seu jutsu de substituição, ataca-o por trás e corta sua cabeça. Eles fogem, acreditando ter eliminado a ameaça, mas ele se regenera rapidamente e ordena que Kyoshi ataque. Yuzuri consegue desviar. Descobrimos que Yuzuri conhece algo parecido com o Tao, chamado Ki, mas ainda não o domina. Nildon convida-a para ser sua parceira de treinamento de Tao e usa um ataque de Tao para afastar Sajiri. Enquanto explica sua técnica a Yuzuri, Senta interrompe, e Yuzuri bebe um líquido, fazendo fluidos saírem de seu corpo. Ela revela que seu ninjutsu permite secretar os líquidos ingeridos, que são veneno de cobra. Ela usa essa habilidade para prender Mudon, queimando sua pele com o veneno antes de cortá-lo em pedaços. No entanto, Mudon se regenera e comenta que as habilidades dela são uma aplicação do Tao, mas ainda podem melhorar. Senta e Yuzuri o atacam. Ele desvia facilmente e agarra a perna de Yuzuri, empurrando Senta. Hoko fala a Sajiri sobre a fraqueza dos Tensens enquanto Muton ensina Yuzuri sobre o Tao, mas Sajiri os interrompe, forçando-o a se afastar. Mudon observa que Sajiri tem uma quantidade média de Tao e acha que ela não pode fazer nada, mas ela lança sua espada no umbigo dele e o corta. Descobrimos que a fonte do Tao está no umbigo, sendo um ponto fraco do Tenen. No entanto, Mudon não é afetado e diz que Sajiri ainda não dominou o Tao. Mas Sajiri fica calma e exala energia Tao ao lançar um golpe que arranha o rosto de Muton. O ferimento não se regenera, e descobrimos que Sajiri sempre sentiu o Tao. Muton se prepara para atacar Sajiri, mas Yuzuri o impede, e Sajiri se prepara para derrubá-lo. Muton o derruba, ordenando que Sajiri o mate. Muton manda Sajiri embora, ordenando que os Kyoshi lidem com Yuzuri, mas Senta os mata rapidamente. Sajiri continua a perseguir Mudon, mas ele se esquiva, então seus aliados cortam seus membros, dando-lhe outra chance. Muton sobe aos céus e bombardeia com ataques de Tao. Sajiri se protege, mas percebe que está no limite. Yuzuri diz para não desistir, que ela pode matar o Tensem. Yuzuri enrola veneno de cobra na perna de Muton, mas ele a ataca com Tao. Ela suporta e o derruba. Muton se levanta, mas Senta o esfaqueia por trás, restringindo-o. Quando Sajiri tenta matar Mudon,
ela corta seu umbigo, fazendo-o cair. Mudon é derrotado, mas Sagiri se desespera ao saber que o Elixir não existe. Em um flashback, vemos que Senta nunca quis ser carrasco, mas sua família o obrigou. Ele estudou religião para justificar as execuções e foi elogiado, o que o fez subir de posto. Mas ao conhecer Yuzuri, ficou com ciúmes de sua liberdade e começou a admirá-la. De volta ao presente, Gabimaru está sobre os restos do Doshi, refletindo que ainda precisa dominar o tal. Ele pergunta a Mei por que o seguiu, mas de repente, sangue escorre de seu nariz e ele desmaia. Yuzuri nota flores estranhas ao redor. Ao apontá-las, elas a atacam de repente, mas Sena a protege. Ele sonha em pintar Yuzuri enquanto entra em êxtase eterno. O ataque o transforma em flores, e um monstro de flores surge diante deles. Mudon ainda está vivo e se transforma. Ele os ataca com flores, mas Shin chega a tempo e os salva. Ele pede a Nurugai que os ajude a fugir enquanto se prepara para enfrentar Mudon, reconhecendo-o como um Tensen. Shin parece ter descoberto o tal ao sentir as ondas de uma criatura, e acha que pode matar Mudon cortando sua onda diretamente. Murugai corta as raízes das flores que viram Papai Noel, parecendo retardar a transformação. Sagiri se pergunta o que fazer, e Yuzuri tenta curá-lo. Enquanto isso, Shion luta contra Mudon e consegue derrubá-lo. Yuzuri se surpreende com sua força, e Sagiri nota que Mudon não se cura dos ataques de Shen. No entanto, Shen sofreu danos, e flores começaram a crescer em seu corpo. Ele corta todas as flores, mas Sagiri acha que ele perde muito sangue. Sagiri quer ajudar, então Nurugai sugere atacarem juntos, mas Yuzuri está sem energia. De repente, Nurugai a abraça, e ela abraça Sagiri. Eles perguntam o que ela faz. Nurugai diz que fazia isso com seu avô para dar energia e tentou com Shin, o que ajudou na recuperação. Sagiri pensa que está relacionado a tal, mas eles rapidamente vão ajudar Shen, Sagi. Sagiri menciona o ponto fraco no umbigo, mas Shen nota que Mudon tem 2 umbigos, e mesmo um arranhão seria fatal. Sagiri revela que estão cobertos com o muco de Yuzuri, que deve evitar arranhões e impedir o crescimento das flores, então planejam se tornar iscas para ele. Mudon surge atrás de Nurugai, e Sagiri a defende cortando as vinhas de Mudon. Shion se impressiona com sua habilidade de sentir ondas e prevê os ataques. Shion se prepara para atacar, mas Nildon começa a lançar ataques de energia. Sagiri e Nurugai cortam algumas vinhas, e Shen aproveita para cortar uma perna de Mudon. A regeneração de Mudon desacelera, e Sagiri acredita que podem vencer, mas está no limite. Mudon se levanta, liberando sua energia em todos eles, mas Shion continua avançando. Ao lembrar de como foi forçado a deixar Tenza morrer, ele se recusa a fugir mais uma vez. Sagiri e Nurugai conseguem prender as mãos de Newton. Shion reúne todo o seu poder em sua lâmina, mas quando está prestes a atacar, ele se pergunta se o umbigo é realmente o ponto fraco, pois não sente ondas vindas dessa área. O tempo está se esgotando rapidamente, mas então Papai Noel subitamente lhe diz que o ponto fraco é o centro da flor, pois é lá que está o ponto fraco real, onde estão todos os nutrientes de uma flor. Shen a corta, permitindo derrotar Mudon a tempo. Sagiri corre para a cena, mas Yuzuri diz que ele não tem muito tempo. Ela revela que só tem mais um eu, mas acha melhor usá-lo em Shion. Sagiri não aceita, mas Yuzuri diz que é realista, dizendo à cena que ele não vai conseguir. Ela diz para ser fiel a si mesmo em seus momentos finais. E Santa imagina estar nos braços de quem deseja. Admirado. Depois, eles se perguntam o que fazer a seguir. E Sagiri não quer perder mais ninguém. Sem vê-los mais como criminosos e carrascos, ela decide fazer de tudo para que todos voltem vivos. Enquanto isso, Gabimaru acorda nervoso. Tamiya diz para relaxar, e Gabimaru pergunta onde estão. Fuji revela que encontraram uma caverna no vale, e Gabimaru parece ter perdido a memória. O grupo de Sagiri avança e se surpreende com várias estátuas e templos. Eles decidem descansar em um dos prédios, e Yuzuri encontra roupas para eles. Shion analisa as informações que tem. Ele nota que o Tao é um poder que todos possuem, e dominá-lo dá habilidades sobre-humanas. Mas avisa que é preciso cuidado, pois o Tao é a vida, e se usado em excesso, pode causar problemas físicos ou mentais. O Gabimaru perde a memória, lembrando apenas que é Gabimaru Hollow, e interage com os outros 3 para descobrir onde está. O uso excessivo de OK pode levar à morte. Yuzuri se questiona sobre o que fazer, já que o Shogun não aceita a existência do Elixir da vida. Mas Sagiri diz que Gabimaru afirmou que ele existe, pois o chefe de sua aldeia era imortal. No entanto, Yuzuri acredita que isso pode ser uma ilusão,
porque os shinobi usam essas táticas para doutrinar e controlar as crianças desde jovens, alegando que faziam o mesmo em sua aldeia. Yuzuri acha estranha a história da esposa de Gabimaru, pois shinobi são só peões. Ela pensa que a esposa dele talvez nem exista, podendo ser uma ilusão do chefe para motivá-lo. Gabimaru perdeu a memória, lembrando apenas que é Gabimaru, o vazio, e joga com os outros 3 para saber onde está. E pergunta se ele está bem, ele diz que sim, mas ela sente um distúrbio na toalha. Sajiri vigia à noite, e Shion se junta a ela. Ela pensa nas pessoas que perderam e se preocupa com Gabimaru. Shion pergunta se ela gosta dele, mas Sajiri acha triste ele se esforçar para voltar à esposa. Talvez ela nem exista, mesmo sendo ele um assassino. Ela não acha que ele seja mau, e espera que ele se reúna com ela. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não deixe de dar um like e se inscrever no canal, com as notificações ativadas, para que você não perca nenhum vídeo futuro. E até a próxima vez, pessoal. Cuidem-se e fiquem bem.